Bem-vindos a mais uma aula do Panorama do Antigo Testamento. Estamos dando continuidade a essa série e estamos dentro da parte dos escritos do Antigo Testamento conhecidos como Ketuvim, os escritos. E dentro dessa parte nós estamos estudando agora o livro de Kohelet, quer dizer Eclesiastes. E esse é um breve panorama do livro de Eclesiastes e a gente já aproveitou para trabalhar um pouco de cantares também. Então, vai ser tudo numa aula só. E aqui é uma pincelada, só para que se tenha uma ideia a respeito do livro. Não vai se bater o livro com profundidade. Então, do 1.1 até o 1.11 é a introdução. Do 1.12 a 3.15 é o problema e a solução da satisfação do homem, ou satisfação humana. Do 3.16 ao 7.29 é o problema e a solução da frustração humana. Do 8.1 ao 12.8, as diretrizes para que se tenha uma vida saudável. E do 12.9 ao 12.14 são as questões finais que o livro de Eclesiastes trabalha. Então, quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós temos que ter uma ideia do que o livro está trabalhando, do que ele está mensurando. E aí nós temos a figura do homem e a figura de Deus. Então, quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós verificamos que ele considera o homem um ser finito, um ser criado, um ser complexo. O homem, ele atribui o homem como um ser pecador, um ser mortal, moralmente responsável por todos os seus atos. E ele também faz a figura a respeito daquele de quem nós chamamos ser o próprio Criador, o próprio Deus. Então ele diz que esse Deus ele é o Criador de todas as coisas, que esse Deus ele é pessoal e ele é justo e ele é inescrutável. Nós não conseguimos dimensionar quem ele é, nós não conseguimos mensurar quem é o próprio Deus. Em todos os seus atributos, formas, pensamentos, modo de agir, nós não conseguimos entender os seus planos com perfeição. Nós não temos a mente dele. Então o livro de Eclesiastes ele vai trabalhar então a doutrina de Deus, e Deus vai ser caracterizado em seu papel de criador. Então o nome exclusivo de Deus em Eclesiastes é usado praticamente como Elohim, e ele é usado mais de 40 vezes. Deus é transcendente, ele é criador, ele é o doador da vida, ele é o organizador da vida. Ele controla os ciclos da existência terrena e dela cuida como um pastor. Deus é apresentado como pessoal e justo. Então o pregador atribui a Deus atividades de intelecto, percepção e discernimento, de emoção, de agrado e de ira, de vontade, de benevolência e generosidade. Ele atribui um caráter moral santo e diz que esse Deus exercerá a justiça. Deus é apresentado como inescrutável. Então o pregador ele demonstra com o seu livro que mesmo a sabedoria do povo a quem Deus se revelou não consegue abranger todo o propósito divino e as maneiras pelas quais o Criador lida com a criatura. Tal inescrutabilidade, todavia, não é egoísta ou malévola, nem mesmo isolacionista. Tem antes como objetivo que o homem tema a Deus. E a doutrina do homem também é apresentada nesse livro. O homem é apresentado como um ser finito que deriva da existência de Deus. O homem é criatura, preso à terra, e é sujeito à morte. O homem é apresentado como um ser complexo. Suas duas palavras hebraicas para homem, Adam, é usada 49 vezes no livro e é ligada à origem terrena do homem, enquanto Is é usada 10 vezes no livro e é ligada à ideia de que do homem como indivíduo, além da carne do corpo, por meio do qual o homem experimenta as dificuldades no mundo paradoxal em que vive. Ele possui uma parte imaterial que funciona em 3 níveis. A alma, o centro do desejo humano, da alegria e da realização, e a sede de investigação e contemplação espiritual. O espírito, que pode ser uma referência ao temperamento do indivíduo e ao princípio animador da vida. E o coração, a designação mais frequente do ser interior do homem, que inclui o seu intelecto, suas emoções e sua vontade. O homem, então, ele é apresentado como um ser pecador. Então o livro de Eclesiastes cria, na universalidade do pecado e na depravação total do homem, tais fatores redundam de várias formas de pecado, como a opressão, a inveja, a ganância, o orgulho, a ira, a imoralidade.
A ideia do obscurecimento espiritual do homem está presente em Eclesiastes. Uma das consequências do pecado, na qual o pregador concorda plenamente com a sabedoria tradicional, é a morte prematura. O pecado do homem combina com a imprevisibilidade da vida, que torna o trabalho do homem pouco ou nada recompensador. Por isso que ele chega e fala que tudo é vaidade, vaidade, penoso, é deturpado pela inveja. Quando, porém, o trabalho, a despeito de tais problemas, é visto como parte de um pacote vindo de Deus, ele pode ser desfrutado. Então, o livro também trabalha essa questão. O homem ele é apresentado, então, como um ser mortal. A morte em Eclesiastes é um fato do qual não se pode escapar. Todos morrerão. E o homem não pode alterar o que já está determinado, o dia da sua morte. Isso está tudo previsto no livro de Eclesiastes. A morte significa a entrega do espírito a Deus. O homem é apresentado como um ser moralmente responsável. Diante de uma vida curta que não pode controlar, o homem deve, acima de tudo, temer a Deus. Deve ainda lembrar-se de Deus, deve adorar sinceramente a Deus, ser sábio, ser diligente e desfrutar a vida. É o que o livro de Eclesiastes busca passar. O homem ele tem que ser grato por tudo aquilo que Deus o deu. E quando nós olhamos então para o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, nós verificamos que um vai complementar a ideia que o outro passa. Por exemplo, em Eclesiastes nós temos a ideia de que a fé deve ser direcionada a Deus e não à sabedoria. Em Provérbios nós temos que o livro conduz o discípulo à sabedoria. Então, muito embora o livro conduza o discípulo à sabedoria, Eclesiastes está indicando que a fé deve ser direcionada a Deus. Em Provérbios, nós verificamos que Provérbios afirma que pela fé a existência de uma ordem justa no mundo, há essa ordem justa no mundo, e Eclesiastes enxerga que tal ordem justa só pode ser compreendida pela fé. Eclesiastes, então, ele vai combinar o otimismo da fé, entre aspas, com a realidade da observação, com aquilo que se visualiza da vida do homem sobre a face da terra. Então o objetivo de Eclesiastes é permitir que o discípulo alcance a maturidade espiritual sadia. Então, uma vez que o discípulo ele começa a entender e compreender os aspectos pertinentes em Provérbios, Eclesiastes vai indicar como ele se relaciona no dia a dia com a vida como ela é, com as mazelas que ela se encontram, com os problemas que o pecado ocasionou desde a criação do mundo. Então, uma vez que você entenda quais são os princípios básicos, fundamentais existentes em Provérbios, Eclesiastes diz como o homem acaba por interagir com o mundo falível. E, diante disso, Eclesiastes está estimulando o temor do Senhor como a chave para uma vida significativa em um mundo desprovido de significado. Então, ele pega aquilo que é sabedoria e ele aplica na vida diária. É isso que Eclesiastes está falando. Por isso que nós verificamos o tempo todo que o pregador, Salomão, ele está falando a respeito que tudo na vida é vaidade, e vaidade da vaidade. E ele vai trabalhar isso em vários aspectos. Vai trabalhar com questão aos prazeres, com questão à sabedoria, com questão ao trabalho e com questão à dádiva divina. A tentativa de encontrar significado na vida por intermédio dos prazeres redundou em frustração. É o que você vai ver do 1 ao 11. Quando nós olhamos para a sabedoria, a tentativa de encontrar significado na vida por intermédio da sabedoria mostrou-se significativamente melhor, deixando o estilo de vida louco e desenfreado. Mas no final, a morte nivela o insensato e o sábio. É o que o texto vai deixar claro. Por fim, ele vai para o trabalho. A tentativa de encontrar significado na vida por intermédio do trabalho foi desmotivante, pois nada garante que poderá aproveitar o resultado de todas as suas fadigas sobre a terra. E aí ele vai analisar a segunda dádiva divina, a tentativa do pregador de provar a incapacidade humana de extrair proveito da vida leva-o, portanto, a considerar a maneira soberana pela qual Deus estruturou o tempo. Um proveito definitivo não pode ser alcançado nesta vida. É enfatizada
em capítulo 3, do 14 até o 21. A seguir, então, o pregador ele vai buscar o prazer como uma avenida pela qual a vida pudesse ser vivida em toda a sua intensidade. Isso, todavia, levou à frustração. Ele declara a futilidade de suas tentativas e lista as áreas da sua busca de modo a não deixar dúvida na mente de seus leitores. Desfrutar os prazeres do vinho, tornar-se um renomado construtor, acumular riquezas e propriedades, desfrutar os prazeres sensoriais da arte e do sexo, tudo isso se mostrou inútil como fundamento para trazer significado à vida. Então, o pregador, uma vez que sua tentativa epicuriana terminar em fracasso, tentou uma abordagem mais estoica, buscar a sabedoria como um fundamento básico para uma vida significativa. Acabou por descobrir que a sabedoria, isto é, um estilo de vida disciplinada, era superior ao estilo de vida desenfreado, conhecido como loucura e insensatez. Mas no final, a morte acaba por nivelar o sábio e o insensato. E isso configurou esse enigma aos olhos do pregador. O esquecimento definitivo é o fim tanto do sábio quanto do insensato. E isso desqualifica a sabedoria como o caminho pelo qual o indivíduo alcança o topo da vida. A terceira avenida do trabalho, no qual o pregador busca a realização, a vida ela acaba sendo uma ergólatra. No entanto, negou-lhe satisfação duradoura, uma vez que o homem não tem garantia de que será capaz de desfrutar dos resultados seus alcançados por intermédio do trabalho, tendo às vezes que deixar para descendentes menos qualificados, o que é desestimulante para alguém cuja mente até mesmo, cujo sono estão absorvidos em seu trabalho. Ele vive para trabalhar porque ele quer desfrutar daquilo. Então, pensar que todo o fruto do seu trabalho vai ser deixado para terceiros, o desestimula a trabalhar. E o pregador, depois de percorrer todo esse caminho, então ele chega à sua primeira conclusão. Embora um homem não obtenha vantagem real nessa vida e não seja capaz, depois da morte, de desfrutar do resultado do seu esforço, o gosto obtido com o trabalho e o desfrute das necessidades básicas para a sobrevivência humana são uma dádiva de Deus, que tem cuidado por aqueles que buscam o bem. No entanto, mesmo esta atenuante não elimina a natureza paradoxal da vida. A tentativa do pregador de provar a incapacidade humana de extrair proveito da vida leva-o, portanto, a considerar a maneira soberana pela qual Deus estruturou o tempo. Por isso, além de esforço humano ser frustrado e frustrante, a ânsia por significado eterno nesta vida, que permeia insatisfeita pelo homem não poder compreender o plano todo abrangente de Deus. A despeito dessa aparente desvantagem, a vida ainda é uma dádiva divina que o homem pode desfrutar e compartilhar. Esta conclusão secundária parece indicar que o mundo do pregador se mantinha equilibrado pela tensão que ele manteve em seu juízo em suspenso, no que diz respeito à questão do significado da vida. Sua tese básica de que um proveito definitivo não pode ser alcançado nessa vida é enfatizada lá em 3, do 14 ao 21, em que a imutabilidade do plano de Deus é contrastada com a finitude do homem em um mundo onde a injustiça prevalece. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa parte nós também vamos encontrar. Quando ele fala das questões finais do livro de Eclesiastes, esse texto está dentro das questões finais. Então, depois que ele ensina o homem a viver e a interagir com o mundo, aproveitando
do mundo, tudo que o mundo tem para extrair, mesmo sendo um mundo falível e decaído por causa do pecado, ele chega e ele manda que o homem atente cuidadosamente. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, todas as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam aquelas que nós fizemos em benefício do próximo, sem que deixar que a mão direita soubesse o que a esquerda andasse fazendo, quer seja aquilo que fizemos de mal, tanto ao próximo como a nós mesmos, os nossos maus desígnios, os nossos maus caminhos, tudo isso será levado em conta, tudo isso será colocado à mostra, tudo isso será trazido à tona. E é interessante que Paulo ele absorve esse conceito de uma forma que fica clara e evidente. Um texto que está em Eclesiastes, em questões finais, em que leva o homem a pensar e mensurar as coisas da vida, Paulo traz de uma forma prática para o cristianismo no Novo Testamento. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. 2 Coríntios 5, 10. Então nós verificamos os ensinamentos que são colhidos do livro de Eclesiastes, também permeados nos livros do Novo Testamento. Aqui eu peguei um só para que você possa ter uma ideia do que se encontra dentro desse texto. Mas o livro de Eclesiastes é um livro muito profundo e é muito interessante que nós venhamos a estudá-lo, venhamos a ler, venhamos a mensurar tudo aquilo que se encontra nesses livros. Lembrando que foi um dos homens mais sábios que escreveu ele, segundo o que consta as Escrituras. E eu espero que você tenha aproveitado esse breve comentário do livro de Eclesiastes, e agora a gente vai aproveitar então e fazer também pequenos comentários no livro de Cânticos. E a gente encerra essas duas aulas de uma forma só. Então, nós estamos ainda dentro do Ketuvim, dentro dos escritos, e Cânticos dos Cânticos, Sir HaShirim. Sir HaShirim é o nome do livro no original. E o livro ele pode ser dividido, ele é dividido de várias formas, né? Mas a forma que eu considerei mais própria da gente trabalhar os assuntos é dividindo ele dessa forma. Do 1.2 ao 3.5, o noivado e a expectativa do amor. Do 3.6 ao 5.1, as bodas. Do 5.2 ao 8.4, maturidade. Do 8.5 ao 8.12, a conclusão. E do 8.13 ao 8.14, a coda. Então, nós temos de cima para baixo a expectativa do amor, a expressão do amor, a expansão do amor, a explicação do amor e a extensão do amor. Então, nós verificamos que é bem complexo aquilo que Salomão está escrevendo. Então no 1.1, você vai ver que eu excluí porque o título, o maior dos cânticos de Salomão. Então, é o 1.1. O 2, essa segunda porção que a gente já colocou aí no índice do noivado, e trabalhamos com uma expectativa do amor, fala a respeito do verdadeiro amor, que ele gera um desejo intenso de desfrute. Quando nós vamos trabalhar a questão das bodas, da expressão do amor, o verdadeiro amor ele encontra a sua expressão ideal na auto-entrega e na posse mútua de um casal unido sob a bênção de Deus. Quando nós falamos sobre a maturidade, a expansão do amor, o verdadeiro amor ele é mais forte que a indulgência egoísta e se aprofunda por meio da resolução dos conflitos e elogios mútuos. É o que acontece ao longo da vida. E quando nós falamos sobre a conclusão, a explicação do amor, o verdadeiro amor se origina em Deus e é obtido por meio de escolhas responsáveis. Então você escolhe amar, é uma ação. Você opta, não é uma coisa irracional. Nós, às vezes, trabalhamos paixão como amor. Paixão pode ser irracional, mas o amor ele é uma ação, é uma ação no qual você define, eu vou amar. E a coda, que é a extensão do amor, o verdadeiro amor é o desejo incessante de satisfazer aos anseios mais profundos do cônjuge. Esse é o que nós temos como a extensão do verdadeiro amor. Cântico dos Cânticos é um dos textos mais mal interpretados que nós temos.
Até porque nós alegorizamos aquilo que não é para alegorizar e nós lemos de forma literal o que não é para ler de forma literal. Então, quando nós olhamos, por exemplo, com relação a Cânticos dos Cânticos, nós verificamos que tudo é alegorizado em detrimento do que é literal, do que é óbvio. Então nós só temos a permissão de alegorizar alguma coisa quando o que é óbvio não der sentido algum. Não deu sentido, então eu tenho a permissão de alegorizar. Sim, tenho a permissão, mas de qualquer forma, não de qualquer forma. Segundo todos os significados que já estão preconcebidos nas páginas das Escrituras. Essa é a forma que eu tenho permissão de alegorizar. Por exemplo, quando o texto fala sobre terra, terra, na maioria das vezes, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vai indicar Israel. Quando nós olhamos para mar, mar vai simbolizar, no Antigo Testamento, os gentios. Então a gente só tem essa permissão quando o texto ele denota isso. Então a gente tem que as alegorias que elas existem são segundo os padrões que já foram pré-concebidos e se encontram nas Escrituras, e não segundo aquilo que vem da nossa cabeça, ou segundo o que a nossa cultura diz a respeito daquela palavra. Porque o texto não foi feito em cima da nossa cultura, da nossa linguagem ocidental. O texto foi feito uma linguagem oriental, segundo os padrões orientais, segundo a cultura oriental, e é interpretado segundo o que o povo do Oriente entende daquelas palavras. Então não adianta eu tentar fazer uma interpretação segundo os conceitos ocidentais, ela vai fugir completamente do significado original da passagem. Então eu só posso ir para uma alegorização quando o literal não faz sentido. E uma das coisas que se faz é alegorizar Cântico dos Cânticos como um relacionamento entre Israel e Deus. Não tem lugar nenhum que permita você fazer isso. O texto fala de um homem e de uma mulher. E aí você vai estar alegorizando Israel e Deus. E tem várias passagens ali que não permitem com que essa alegoria seja perfeita, que ela case perfeitamente. Da mesma forma, se eu não posso demonstrar o casamento de Israel com Deus, eu também não posso demonstrar as bodas, o noivado, Cristo e a igreja. Não existe. Até porque o casamento só vai se dar nos céus, quando a igreja for arrebatada. Então não há por que chegar e falar de uma união que já aconteceu e fazer isso como simbolismo para a igreja. Isso também não faz sentido algum. Então a única saída realmente de fato é eu trabalhar o que o texto realmente permite me dizer, que trata-se sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher. E isso, o texto ele permite que nós venhamos a entender como é que se adquire a maturidade conjugal. Então eles fornecem ensinamentos relacionados à aquisição da maturidade do casal. Então como o casal adquire a maturidade ao longo do tempo e do espaço. É isso que o texto está querendo tratar. Bem, então vamos a ele. É o período da expectativa, de incertezas e dúvidas do 1 ao 2 ao 3 e 5. Então, mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que fiz entrar na casa da minha mãe, na recâmara daquele que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Israel, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Bem, nós temos que entender qual é o contexto disso tudo. Então a noiva ela se vê na pomposa corte de Salomão, em Jerusalém, onde experimenta sentimentos conflitantes, o anseio pela presença do noivo, o medo de ser rejeitada no palácio real pelos sofisticados membros da corte, além da saudade do próprio lar. Enquanto anseia pela demonstração física de amor do noivo, a noiva toma consciência da sua aparência física mal cuidada e anseia por um ambiente menos sofisticado, em que possa se encontrar em termos mais íntimos. O seu incômodo com a aparência é percebida pelas damas da corte e pelo próprio rei, que lhe assegura seu amor e desejo por ela. A despeito de tais reafirmações e desse apreço mútuo, o poderoso impulso do amor deve ser contido até que chegue seu tempo adequado.
A expectativa e a ansiedade da beleza de seu amor despertam o medo de que seu amado de alguma forma se perca. E aí entramos no texto que acabamos de ler. Seu pesadelo termina com a reunião dos dois, que conduz à cena do casamento, precedida por mais uma admoestação quanto ao cuidado que se deve tratar o amor até que chegue o tempo do seu desfrute. Então é isso que o texto está dizendo em Cantares. Quando nós olhamos para o livro de Cantares, você já deve ter ouvido falar que existem textos ali que são até, entre aspas, picantes, né? Existem expressões ali que denotam um público um pouco mais amadurecido para poder ler e compreender. Sim, a maior parte do livro ela denota um público um pouco mais de maturidade para entender. Mas não só maturidade, exige que o público tenha um nível de conhecimento um pouco mais profundo das palavras no original, porque muitas palavras que estão ali denotam até uns aspectos mais sensuais. Não vamos entrar nesses detalhes, aqui é um panorama, é passar o texto de forma superficial, mas se você estudar a fundo o livro de Cantares, você vai notar todas essas expressões contidas no livro. Basta que você se aprofunde no texto. Continuando então, nós entramos agora então falando a respeito do verdadeiro amor, como ele é consumado. A beleza da noiva é exaltada e a sua pureza é valorizada. Então Cantares 5:1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com mel. Bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Então vamos lá. Essa divisão ela começa com a descrição da procissão matrimonial real, voltando da casa da noiva, de onde o noivo a trouxe para o palácio real, seguindo o costume israelita. E aí você tem que ter um pouco de contexto para poder entender o que isso quer dizer. E aí tem que olhar, inclusive, para as instituições de Israel do Antigo Testamento, como elas viam o casamento, como aquilo tudo funcionava. Então, o séquito real ele aguarda ansiosamente a chegada do par real, pois estiveram envolvidos na preparação da liteira real para a viagem. No entanto, quando chega a hora das prolongadas festividades, a cena muda para uma câmara nupcial, onde o amor encontra a sua mais profunda expressão. E os amados, a sua mais profunda alegria, com a aprovação e a bênção de Deus. Então a noite de núpcias ela é descrita em uma enxurrada de metáforas, nas quais a beleza sedutora da noiva é exaltada, em termos que, além de serem significativos para ela, e aí você tem que lembrar que o contexto em que o livro foi escrito é um contexto pastoril, então quando chama ela de gazela, é um elogio dos mais intensos da época. Então nós temos que estudar o livro sempre dentro do seu contexto. Quando nós estudamos o livro fora do seu contexto, parece que Salomão está sendo bruto, está sendo rude, está sendo um mau marido. E na realidade não é. Quando você olhar o livro, você tem que entender o livro dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto, aquilo era um elogio para as mulheres que viviam naquela sociedade, naqueles costumes, naquele ambiente pastoril. Então todos esses elogios ajudavam ela a se sentir valorizada e segura naquela hora crucial. E a seguir o marido apela então às emoções mais profundas da esposa, pedindo-lhe a sua total entrega para a consumação do seu amor. Então nós vamos ter aí pensamentos sobre o Líbano, seu lar, os temores distantes que devem ser deixados para trás. Então à medida que esse apreço mútuo e fisicamente ele é expresso, o marido elogia a esposa pela natureza altamente satisfatória do seu amor e por sua pureza, lindamente ilustrada pelas figuras de um jardim fechado e de uma fonte límpida e selada. E a consumação de seu amor é uma linda cena de alta entrega, a qual uma voz oferece plena aprovação. E a gente vê que essa voz é o do próprio Deus, fazendo a plena aprovação. Embora alguns entendam que esta é uma voz de convidados às bodas, parece estranho que no momento tão solene e íntimo sejam invadidos por um grupo barulhento e indiscreto,
a melhor entender que esse hóspede ilustre é o próprio Deus, que sussurra sua aprovação ao amor conjugal puro e sincero que está ocorrendo ali no leito nupcial. Então, fica muito estranho você analisar de outra forma. E daí a gente segue que o verdadeiro amor se fortalece pela resolução de conflitos, aprofundamento da intimidade do casal. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. E para ela chegar nessa conclusão de palavras, existe toda uma história, todo um pano de fundo por trás, como se a indicar que o verdadeiro amor entre humanos não é um relacionamento à prova de problemas. O autor descreve o esfriamento das chamas do amor pelo gelo da indiferença. É o que nós vamos encontrar nas passagens antes que ela chegue a essa conclusão. Então a companhia de um marido desejoso é rejeitada pela esposa, cujas palavras traem certa ingratidão e autocomplacência. O seu amor, entretanto, permite que ele lide com a rejeição da esposa com a graça e a criatividade, indicadas quando ele deixa um sachê de mirra na maçaneta da porta, e um lembrete de grande valor que ela representava para ele. O extenso período de separação que se seguiu permitiu que a esposa tivesse tempo de meditar no valor de seu marido e na maneira egoísta como o tratou. Então, as filhas de Jerusalém agem como a consciência da esposa, ajudando a perceber que o seu amado, o seu marido, ele é único, ele é digno de que ela o buscasse. E ela o faz. Sua reunião ocorre longe do burburinho do palácio, em um local onde os sentimentos originais seriam mais facilmente reavivados. Quando nós olhamos, por exemplo, Flávio Josefo comentando a respeito disso, ele vai descrever um local assim fora de Jerusalém, no qual Salomão costumava ficar a sós, repousando de suas atividades palacianas. Então Flávio Josefo, no livro de Antiguidades dos Judeus, ele diz que esse encontro idílico oferece ao casal a oportunidade de renovar o seu apreço mútuo e a sua afeição. A divisão seguinte retrata então o casal expressando mais uma vez o seu amor físico. Uma vez mais o marido exalta a beleza da sua amada e elogia suas carícias apaixonantes. As suas metáforas se tornam mais ousadas e sensuais do que na noite de núpcias. Então, o que demonstra um aprofundamento da relação do casal. Ela, por sua vez, aparenta estar mais livre e mais autoconfiante na sua entrega a ele. A passagem indica que essa intimidade sexual não é um meio para a resolução do problema conjugal, mas a medida dessa resolução. Com a relação resolvida e normalizada, vê-se desejo que ela cresça a vontade de voltar ao ambiente pastoril em que seu romance começou. A alusão às árvores frutíferas em flor de mandrágoras, exalando seu perfume, em uma óbvia conotação romântica. A amada então anseia ter todas as restrições sociais e físicas removidas de seu relacionamento, de modo a expressar plenamente seu amor pelo seu amado. E aí sim, em seu amor maduro, a instrução mutual e as expressões de amor seriam a norma, não a exceção. Ela agora pode exortar e dizer com a voz da experiência que outras deveriam imitá-la, retendo o amor até que chegue o seu tempo apropriado. Exatamente o que nós encontramos nessa passagem. E assim o texto se aprofunda e segue adiante, no qual a gente vai parar agora em 8, do 10 ao 12. Então esses fatos agora são ambientados no cenário da aldeia, onde a esposa um dia morou, e o verdadeiro amor ele é generoso com aqueles que contribuíram para a sua existência. E no texto nós encontramos esse seguinte aspecto: eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon e entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. E agora nós estamos num novo cenário. Esse cenário é ambientado na aldeia onde a amada morou um dia. Os aldeões ficam surpresos ao ver o par real chegar em seu humilde lugar. A amada fala ao seu marido e pede a ele que lhe seja sempre leal, pois seu amor é verdadeiro e se originou em Deus. Lembranças de como o amor foi obtido se concentram nos irmãos, que haviam aparecido de forma pouco elogiosa no capítulo 1, mas que aqui são apresentados como guardiões.
cuidadosos da possessão mais valiosa da sua irmãzinha, o que nós temos por a pureza pessoal dela. A preocupação com ela os fez envolvê-la no trabalho do cultivo de uvas, o que fortaleceu o caráter da jovem e, eventualmente, proporcionou um encontro com Salomão. Sua determinação pessoal de permanecer pura trouxe recompensa divina para ela e benefício para os seus irmãos. O verdadeiro amor é generoso para aqueles que contribuem com a sua existência. Essa é a conclusão dessa passagem. É aquilo que nós podemos retirar desse texto. E por fim, nós chegamos a essa última porção dos textos, onde a gente vai verificar que o verdadeiro amor é um desejo interminável de suprir os desejos mais profundos do cônjuge. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Então, 8, 13 e 14. Essa sessão é uma sessão conclusiva de uma composição que serve de um arremate para uma peça. Então, tendo o tema repetido para sugerir a continuidade e profundidade, ele, que parece tão intensamente focado na beleza física da amada ao longo de todo o poema, mas agora simplesmente anseia pela companhia dela. Quando o cântico começou, ele ansiava pela companhia, ela que ansiava pela companhia dele. E ele observava a formosura dela. No final, ele anseia por oferecer-lhe a satisfação plena dos seus desejos, que ele expressou em sua noite de núpcias. Então assim termina. Então todo aquele anseio pela formosura inicial se dá ao lugar pela simples necessidade de se ter a pessoa ao lado. Não se preocupa mais com a formosura, com a beleza, mas por estar presente. É assim que Salomão descreve como é o relacionamento do homem e da mulher ao longo da sua própria vida, da sua própria existência, do princípio ao fim dos seus dias. E aqui serve apenas para a gente ter uma ideia do que Cântico dos Cânticos quer expressar. É um panorama, tem muito mais coisas descritas nessas passagens, as partes mais complexas foram puladas de propósito, então aqui foi só para que a gente tenha uma ideia da história como ela é narrada, e não dos pormenores. Os pormenores você vai necessitar estudar e se aprofundar em todas as conjecturas de todas as passagens, no significado das palavras do original, de como isso está sendo descrito, como está sendo aflorado, como está sendo trazido à tona. Mas com essa breve introdução você já tem uma ideia de como é que Salomão tentou expressar esse que foi o maior dos seus cânticos, segundo 1.1. E que você possa ter aproveitado essa passagem que nós fizemos a respeito do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Que Deus te abençoe, que você possa trabalhar esses textos ao longo da sua vida, que você possa crescer em maturidade, graça, conhecimento diante de Deus, e que você possa, em algum momento da sua vida, compartilhar com outras pessoas aquilo que você vem adquirindo de maturidade, de crescimento, e que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Assim eu oro e assim eu já agradeço por você poder ter acompanhado e visto esse pequeno e singelo panorama de Cântico dos Cânticos. Que o Senhor te abençoe e Shalom.